A Biblioteca Virtual do Estudante de Língua Portuguesa, BibVirt, apresenta Categorias Literárias. Idealização de Ana Paula Leite de Camargo e Isabel Pereira dos Santos. Apoio, Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo. Professor, e como ficou a literatura após a Idade Média? Depois da Idade Média a gente tem o Renascimento, né? Que vai marcar profundamente toda a cultura e economia da Europa, obviamente, inclusive a literatura. Então aqueles valores antropocêntricos, né, que nós falávamos anteriormente, eles vão vir agora à tona, né, com tudo. Toda a cultura grego-romana que ficou, os textos, os grandes filósofos e escritores que ficaram nas mãos da igreja, dos mosteiros medievais da Idade Média, durante o humanismo, eles começam progressivamente a se espalhar para os outros setores da sociedade. E isso faz com que as pessoas retomem, né, aqueles valores. E em Portugal, especificamente, a gente está falando em Portugal porque, afinal de contas, né, está no século XVI, o Brasil estava sendo descoberto ainda. Nós temos um autor que é, sem dúvida nenhuma, o maior autor da história da literatura em língua portuguesa, que é o Luís Vaz de Camões, né, o autor do poema épico Os Lusíadas, que vai tratar justamente da viagem que Vasco da Gama faz até as Índias. E o poema épico, ele é uma retomada, como eu disse, de um modelo que existia na antiguidade clássica, né, anterior à Idade Média. A gente pode lembrar que Homero, né, o poeta grego Homero, que foi autor de dois grandes poemas épicos, né, a Ilíada e a Odisseia. O Camões, assim como outros escritores, como por exemplo Dante na Itália, que no século XV escreve a Divina Comédia, eles retomam esse modelo. E o Camões vai adaptar esse modelo, obviamente, ao contexto português. O que ele vai falar lá nos Lusíadas? Ele vai tratar justamente dos grandes feitos heróicos do povo português. Daí o nome Os Lusíadas, né? Os Lusos. É um poema que vai enaltecer, um poema cujo herói é o povo português. E o que a gente pode perguntar? O que foi que o povo português fez, né, de tão relevante nessa época para merecer um poema épico? É justamente a viagem que Vasco da Gama empreendeu às Índias, que à época era um feito considerável, se nós levarmos em conta toda a tecnologia, que era muito obsoleta naquela época, levarmos em conta a parte de cartografia, que era muito pobre. Então o que o Vasco da Gama faz? Ele sai lá de Portugal, contorna todo, pelo Oceano Atlântico, contorna toda a costa ocidental do continente africano, passa lá pelo sul da África, entre Madagascar e o continente africano, e vai direto para as Índias. No meio do caminho ele a frota para abastecer, encontra Vasco da Gama, que é o capitão, encontra com o rei Melinde, que é um rei de um reino africano, e o rei pergunta a Vasco da Gama, pede a Vasco da Gama que conte um pouco da história do seu povo. E aí esse é o subterfúgio que o Camões utiliza para contar a história da história do reino português, desde a Revolução de Avis, que foi a formação do Estado português, até o momento atual da obra, que era a viagem. Além do poema épico, né, nós temos também o Camões lírico, que se destaca, importantíssimo, né, porque ele vai trabalhar com uma nova métrica, não é mais aquela medida velha que a gente viu, os versos redondilhos, são os versos decassílabos, que ainda são muito utilizados na língua portuguesa, não só o decassílabo, o redondilho também. E ele vai usar essa métrica decassílaba não só nos Lusíadas, como também na sua poesia lírica, né, nos seus poemas. Há poemas famosíssimos, o famoso Amor é Fogo que Arde Sem Se Ver, que o Camões trata do paradoxo do amor. Há poemas em que ele fala do desconcerto do mundo. E então no próximo programa a gente vai falar sobre Camões, afinal de contas, como é o maior escritor de língua portuguesa de todos os tempos, acho que merece um programa à parte, né? E no próximo programa ouviremos Camões. Até lá! A BibVirt apresentou Categorias Literárias. Apresentação, Sueli Lopes e Ana Paula Leite de Camargo. Seleção de textos, Sueli Lopes e Maria José Machado. Trilha sonora, André Luiz Santos. Sonoplastia, Wagner de Paula. Agradecimentos ao Estúdio Multimeios do CCE da USP. Apoio, Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo.